pedindo a proteção de Deus em nome de todos e em meu próprio. Tenho a honra de dar por aberta mais uma sessão de número 49ª e registrando a presença Lúcio Albuquerque, Júlio Cabral, digno conselheiro vigilante Raimundo Miquiles, conselheiro Ari Moutinho, que já se faz presente na casa e saiu momentaneamente, para ciúme meu junto ao Miquiles, e dos ilustres conselheiros substitutos auditores de ordem, cavalheirismo etário, Iara Santos, Mário José da Costa Filho e Alípio Reis Firmo Filho. Doutor Procurador, a vós um cumprimento em particular e especial, cumprimentando todos os seus pares. Oportunidade em que convido-lhes para amanhã, 11h30, no Salão da Presidência, recebermos 3 ministros do Superior Tribunal Federal, os ministros, o ministro que vai receber a colar do mérito, Humberto Martins, que far-se-á acompanhar dos ministros Mauro Campbell e Ari Planchester. Solenidade essa que, além de Vossas Excelências, procuradores, conselheiros, auditores, contará com a presença do presidente da Assembleia, do presidente do Tribunal de Justiça e, se Deus quiser, do governador ou do vice. São cerca de 25 pessoas, um jogo rápido, amanhã com fraternização dos servidores, a quem antecipadamente cumprimento, porque daqui irei para lá. E de lá para a grande solenidade, que ocorrerá no Tribunal de Justiça, no dia de amanhã, inclusive com presença de ministro do Supremo Tribunal Federal. Declaro o quórum com os cumprimentos. Registro que o conselheiro Érico Desterro e Silva viaja a serviço do TCE, com quem tive a honra de falar ontem à noite. Sua Excelência chegará neste fim de semana. E do conselheiro Júlio de Assis Pinheiro, que, autorizado, fala em nome do Tribunal no exterior. Submeto à apreciação de Vossas Excelências 2 atas. A 48ª de nossa sessão ordinária e a de número 49 de nossa última sessão administrativa, ocorrida no dia 2 passado. Em discussão, há votos. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Damos por aprovada. Expediente. Requerimento do conselheiro Raimundo Miquiles, prorrogação vista processo número 6.246/2012, que é um recurso de reconsideração de Ronildo Boné, devendo o presente processo retornar para o julgamento na primeira quinzena de janeiro de 2004. Aviso 1897 do TCU, que agradece a presença deste tribunal no diálogo público realizado aqui no dia 21 de novembro, parabenizando todo o corpo técnico presente ao evento. Peço à ata que faça constar este registro para que possa enumerar os nomes daqueles que trabalharam no evento. 3. Ofício 346 deste ano, da SESEC, encaminhando o plano de inspeção ordinária para o exercício de 2014, dando cumprimento ao artigo 203 do parágrafo 1º do Regimento Interno do Tribunal, da lavra do elegante doutor Pedro Augusto. Tenho a honra de franquear a palavra, agradecendo-lhes. Vamos à distribuição. Por sorteio. Aí a última distribuição do ano. E a nossa próxima sessão, que está marcada para o dia 16, com possibilidade de ser dia 17, por causa da chegada do conselheiro Júlio Pinheiro, mas o conselheiro Érico decidirá. Está prevalecendo dia 16. Vamos lá. Segunda-feira. O doutor Érico convocou, está marcada. Eu quero dizer que o conselheiro Érico, em função de uma ponderação feita pelo decano, ligando ao conselheiro Pinheiro, para que esse estivesse presente, para que pudesse julgar seus processos. Eu, em particular, converso com Vossas Excelências as razões, mas está marcada para o dia 16. Tomara que o voo chegue. Porque da Malásia o fuso horário é o inverso, né? Ele ganha horas, não é isso? É. Por favor. Eminente conselheiro Lúcio, lote número 5. 9, Júlio Cabral.
Número 2, Raimundo Miquiles. Conselheiro Júlio Pinheiro, 4. Eu não vou receber, porque eu vou deixar uma herança para o conselheiro Érico indevida. Ari Moutinho, número 8. Recebo de bom grado. E agora? Yara Lins, número 6. Mário Filho, número 1. Número 3, conselheiro substituto Alípio Reis Firmo Filho. Queria pedir ao Pleno o consentimento para antecipar a sustentação oral antes dos adiados. É possível? De acordo? De acordo. Eu queria convidar para comparecer à nossa tribuna Dr. Maurício Lima Seixas, que, por sinal, estagiou nessa Corte de Contas e que, pela segunda vez, comparece esse ano. Trata-se do processo número 4.896/2013, é uma medida cautelar formulada pela empresa Refrigeração Limitada, face decisão da senhora Cláudia Silva Thomas de Lima, vice-presidente da CGL, Comissão de Licitação, pertinente ao procedimento licitatório modalidade pregão, número 616 de 2013, pelo Ministério Público, procurador João Barroso de Souza. É relator da matéria o eminente conselheiro Júlio Cabral. Está impedida a Vossa Excelência, conselheiro Yara. Conselheiro Cabral, tem a palavra a Vossa Excelência, se o quiser. Quero do conhecimento de todos, meus amigos conselheiros, não é? E, pelo meu relatório, eu acompanho o parecer do parquê, não é, pelo indeferimento do pedido de medida cautelar, né? Já que acho que foi fracassada a licitação, e determinando a Comissão Geral de Licitação do Amazonas que cumpra o disposto no artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.666, de 93. E, no caso de abertura de novo pregão eletrônico, com o mesmo objeto, publicando novo edital com as alterações dos itens suscitados na forma do laudo técnico conclusivo, as folhas 613 a 609, informando ao Tribunal as providências tomadas. É mais ou menos esse o meu relatório. Eu ouço agora o nobre doutor. Doutor Maurício, é uma honra. Obrigado, Excelência. Primeiramente, bom dia a essa Corte de Contas. Bom dia à plateia aqui presente, jornalistas. Antes de começar o meu ensaio, gostaria primeiramente de agradecer a essa Corte de Contas, como já dito pelo presidente. Aqui eu estagiei, foi uma escola para mim aqui nessa... Por várias vezes estive sentado aqui, ouvindo os nobres jogadores, e aprendi muito. E, sinceramente, aqui o Tribunal de Contas tem um projeto que é Escola de Contas, e verdadeiro nome está certíssimo, porque aprendi muito, muito mesmo. Até mudei a minha área de atuação, que seria direito financeiro, para atuar no direito administrativo. Ok. O projeto sob júdice trabalha sobre licitações. Em linhas gerais, o que é licitações para a administração pública? É a forma como a administração compra bens, serviços e até vende. Para a sociedade, o que é a licitação? Licitação é a forma da sociedade ter o conhecimento dos gastos públicos, de ter um acompanhamento de que o seu tributo, tudo que contribui para uma sociedade está sendo bem empregado.
E, na outra ótica, o que é licitação para o fornecedor, a empresa que eu represento? Licitação para esse fornecedor é a forma, além de comprar e vender para a administração, é a forma de tratamento igualitário, porque é publicado um edital, todos têm conhecimento a esse edital, podem impugnar, como a empresa impugnou esse edital, e vinha participar do processo de forma igualitária. Inclusive, a lei vem a beneficiar as micro e pequenas empresas, através da 123/2006, dá um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, que é no caso da empresa que eu represento. Ela é uma empresa pequena, mas que, graças a Deus, já tem um bom andamento, sobreviveu aos 2 anos que muitas empresas naufragam. O objeto dessa licitação, Silêncio, é manutenção de 2 grupos geradores. Quanto a esse item, a empresa foi vencedora do item com o valor de R$ 130.680. Apresentou seu registro no Conselho, apresentou as certidões do seu responsável técnico, que seja engenheiro civil, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, apresentou também dos seus técnicos, que no total são 5 técnicos cadastrados no Conselho Regional de Engenharia, e cumpriu todas as formalidades. Quanto ao julgamento, Excelência, tratando-se de pregão eletrônico, a Lei 10.520, ela traz a seguinte redação: para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério menor preço, que é o tratado no edital, no 616, menor preço. Com redação da Lei de Licitações, a 866, ela traz a seguinte vedação: é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir, tolerar nos atos de convocação cláusulas e condições que comprometam ou restringam o caráter competitivo da licitação. Ela informa ainda, conforme constou no edital, ela pediu o engenheiro, o registro no CREA, pediu o profissional habilitado e pediu o atestado registrado no Conselho, juntamente com a sua CAT. Todas essas formalidades a empresa apresentou, cumpriu toda. Só que, quanto do julgamento pelo pregoeiro, ele inabilitou a empresa. Inabilitou com relação ao item, informando que a empresa no atestado não tinha 10% do edital, do que o edital previa. Mas vejamos uma situação. O edital previa manutenção de 2 grupos gerador. A empresa apresenta um atestado de 1 grupo gerador. No recurso administrativo que eu fiz, eu demonstrei que esse um grupo gerador representa 50% do que exigia o edital, ou seja, quanto a esse critério, a empresa cumpriu e deveria ser habilitada. Todavia, o recurso não foi conhecido, sequer foi conhecido, com a alegação informando que o recurso não era motivado, sendo que eu informei que eu iria recorrer da sentença, fundamentei com o artigo 30, 48, da 866, e as razões eu iria expor no recurso administrativo, como fiz. Toda vez não foi conhecido, e quanto ao mérito, ela fez só uma ponderação, informando que, reconhecendo que a empresa cumpriu o quesito de 10%, todavia ela não cumpriu o prazo mínimo. Quanto a esse item, já é pacífico, pelo menos na Corte de Contas, que é a cobrança de prazos mínimos e quantidades máximas é vetado pelo Tribunal de Contas, que, através do Acórdão 1283, de 2008, ele veda essa cobrança. Várias jurisprudências, sentenças em mandado de segurança têm firmado também esse entendimento. Aí é nisso que embasa a nossa representação, Excelência. Mas só que a comissão de licitação cometeu um equívoco gravíssimo quando a inabilitação da empresa, que, após verificar o parecer, que vinha de uma forma até faltando requisitos formais de um parecer jurídico, eu pesquisei o nome do procurador jurídico da CGL que fez o parecer pela inabilitação da empresa. Consultei junto ao Conselho Nacional, não apareceu nenhum registro.
Fui no Conselho Regional aqui da OAB, pedi uma certidão e veio negativa. O profissional não existe lá cadastrado. Obrigado, tchau. E como a lei da advocacia, a 8.906 de 94, diz que a atividade de parecer jurídico é atividade privada de advogado. Então, é um ato, teoricamente, que se sai nulo, que inabilitou a empresa que eu represento e que não deveria ter frutos, ou seja, não deveria prorrogar-se. Todos esses fatos foram levados no recurso administrativo e aqui na representação. Tanto eu juntei esses documentos, tanto da OAB, informando que essa pessoa que deu o parecer jurídico, ela não é advogada e não poderia assinar como tal. Aí, diante dessas alegações, Excelência, eu peço que, primeiramente, conheça da representação e, no mérito, declare habilitada a empresa, porque ela cumpriu os requisitos formais, que seja, tem o CREA, tem os profissionais e tem a CAT registrada no Conselho. Mas, todavia, se assim Vossas Excelências não entenderem, eu peço, Excelência, que notifique ao CGL quanto nos processos futuros ou análogos a esse, deixe de exigir quantidade mínima e prazos máximos para os atestados. Ou seja, não pode se exigir, o edital pede 1 ano, vou pedir um atestado de 1 ano, não existe isso. A jurisprudência está pacífica com relação a isso. É nisso que eu peço e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Nós também agradecemos. O relator, conselheiro Cabral, é preferencial. Presidente, eu ouvi atentamente e, contudo, a minha posição, Excelência, será mantida pelo indeferimento, não é, da medida. Para mim, a licitação é fracassada, não é? E, conforme a jurisprudência aqui do Paraná, de 20 de 8 de 98, mandado de segurança, devido à licitação fracassada, a perda de objetos da ação de segurança, né, o processo é extinto sem julgamento. Então, Excelência, eu mantenho o meu voto. Continua em discussão. Vou colher os votos. Conselheiro Decano Lúcio Albuquerque. O relator. Eminente conselheiro Raimundo Migueles. O eminente relator. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. O eminente relator. Proclamo a unanimidade a aprovação do voto do relator. Julgamentos adiados. O primeiro processo é o de 1489 deste 2013. Trata-se de um recurso interposto por Ieda Cavalcante Veras, esposa de Adilson Paulo Veras, ex-servidor do quadro de pessoal da Sensa, face à decisão 834/2012 deste TCE na segunda Câmara. Permita-me, presidente. Pois não, Excelência. O processo foi pedido vice-conselheiro Júlio Pinheiro, que não se encontra presente. Não, aqui está, no meu consta Júlio Cabral. Não, Júlio Cabral é o relator. Não, solicitou vista, Júlio Não. Pinheiro. O Júlio Cabral é o relator, Sim, vista do conselheiro Júlio Pinheiro. mas se o processo está aí é porque foi devolvido sem manifestação, creio eu. Mas aí eu não pode, ele pediu vista. Ele pediu já havia devolvido. Mas não tem problema, ele tem que estar presente para julgar. Bem, eu me quedo ao decano. Alguém tem oposição? Vou retirar de pauta. Se bem que o conselheiro Érico, quando já devolve, e não influenciará na resultante, né? Até porque o voto Cabral não pode gerar polêmica. Eu retiro de pauta. O conselheiro, por favor, decano, eu acabo de receber uma notícia que tem manifestação do conselheiro Pinheiro emanando-se ao voto Júlio Cabral. Mas ele deve estar presente para defender, pode ter um aeroporto para mudar de pensamento. Face à intervenção do decano, eu vou retirar de pauta. Acho melhor, mais prudencial. Conselheiro, mas há jurisprudência nesse caso. A concordância do voto vista com o relator, acho que... Até porque não é uma maneira de não se acumular processos, de uma maneira ou de eu outra. gostaria de pedir que Vossa Excelência me dessem o direito de decidir a matéria, porque ela tem outra controvérsia. Está retirado de pauta,
porque a manifestação Pinheiro, não é em favor do relator, é em favor de um destaque do conselheiro Miquiles. Prevalece a opinião do decano, a quem nunca devia ter duvidado, retirar de pauta. Processo consecutivo é vosso. Conselheiro Raimundo Miquiles, o 4.752 de 2013, que é um recurso de reconsideração. Solicitou vista na condição de conselheiro Alípio Reis Firmo Filho. Com a palavra, o eminente relator Raimundo Miquiles. Processo 4.751, também de 2013. É um recurso de reconsideração. Tem como recorrente a senhora Valdívia Ferreira Alencar, secretária de Estado da Secretaria de Estado de Infraestrutura. E Fora de pauta. contra a decisão 133 de 2013 do Tribunal Pleno, no processo, prolatado no processo 5507 de 2012. Eu queria, conselheiro Miquiles, que vocês me permitissem, o decano me recomendou que a necessidade de acelerarmos a reunião é que o voto vista irmana-se ao de Vossa Excelência. Exatamente, Excelência. Então, Irmana-se. então vamos só queria dizer qual era o assunto, né? Certo. Mas É para concordar o meu com Vossa voto Excelência. é de acordo com... É conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo. Discussão. Harmonizados. A votos. Conselheiro decano, Lúcio Albuquerque. Relator. Conselheiro Miquiles já votou. Conselheiro Júlio Cabral. Com relator. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com o relator. Aprovado por unanimidade. Segue-se a pauta dos adiados. Tenho a honra de oferecer a palavra ao conselheiro Ari Moutinho Júnior para prolatar o processo número 5345, também de 2013, que é um recurso ordinário de João do Carmo Neto, no cargo de auxiliar, à vista do conselheiro Miquiles. Antecipo que eu incorporo o pedido de vista do eminente revisor conselheiro Raimundo Miquiles. Harmonizados. A discussão. A votos. Conselheiro decano. Com relator. Conselheiro Cabral. Com relator, Excelência. Conselheiro Miquiles manifesta-se e eu proclamo a unanimidade do resultado. No processo 5.345. Conhecer recurso e dar-lhe provimento. Eminente conselheira Yara Lins dos Santos. Processo como conselheira convocada 474, número da rua que eu nasci, na Rua Andradas, 2011. Representação para acompanhar e avaliar a execução do programa municipal Bolsa Universidade. Eu gostaria de passar a palavra para o conselheiro, para o procurador Carlos Alberto, que ele pediu O vista. procurador pediu vista, mas não manifestou-se. Devolveu sem manifestação, o eminente procurador. Votação, Excelência. Não quer dizer nada a observar ao vosso voto. Nada a observar, Excelência. O voto de Vossa Excelência é improcedente à representação, uma vez que as restrições elencadas na peça não mostram verdadeiras. Arquivamento do feito é o voto. Considerando finalmente que E a área técnica fez o mesmo. considerando que o Tribunal Pleno julga improcedente a presente representação. De acordo com a área técnica, não há controvérsias. Há votos. Conselheiro Lúcio Albuquerque. Com relator. Eminente conselheiro Miquiles. Eminente relator. Ilustre conselheiro Cabral. Com relator, Excelência. Douto conselheiro Ari Moutinho. Proclamo a unanimidade o resultado do voto da relatora Yara Santos pela improcedência da representação e o seu arquivamento. Processo consecutivo também vosso, conselheira Yara, convocada. Número 1105 de 2009. Desculpa, há um equívoco meu. Pressa minha. Auditora, ainda, Vossa Excelência tem a palavra. É o processo...
O primeiro processo, É o primeiro processo. eu assinalei vista desse processo. Hoje não. Desculpa. Vista para o meu gabinete. Interessante que há o seu voto vista por escrito. O voto preliminar. Então, conselheira, por favor, prevalece o pedido vista, conselheiro Raimundo Miquiles, o processo sai de pauta. Presidente, Em qualquer tempo ele pode fazer a revisão do voto dele vista. não, ele já teve vista e está pedindo novamente. Revista, no caso. Deixa eu explicar. É porque esse processo é uma representação e ele não estava... Excelência, eu já concedi o seu pedido, só está Eu atendido. assinalei o... Está atendido. O decano fica Aliás, me são cobrando dois preço. processos. São Não três, está- né, Bequim? O procurador Não quer está- uma manifestação, por favor. Nenhuma interferência na vista, pelo amor de Deus. Mas só um lembrete que nesses autos desse processo, cuida de uma denúncia do Banco Central, o processo tramita nesse tribunal já há muitos anos, 2009. é 2009, e há claros indícios de crimes contra a fazenda pública, dilapidação do patrimônio de maneira escancarada. Tá? Então, delegados da Polícia Federal têm me procurado sobre isso, já por 2 ocasiões. Tá? Então, eu acho que é uma questão para, Decidido. na medida do possível, decidir uma rápida. Há uma ponderação do procurador face à gravidade do conteúdo, né, de que Vossa Excelência permita que o processo seja votado. Face tratar da Eu nossa... mantenho meu pedido de vista, porque existe um processo de prestação de contas também, e é um direito meu. Só foi um apelo feito a Vossa Excelência. Está fora de pauta, a pedido do conselheiro Miquiles, a quem peço devolva para votos na nossa última sessão, no dia 16. O processo consecutivo é o número, por favor, 4127, 2011, denúncia do senhor Moisés Gomes de Aguiar, presidente em exercício da Câmara Municipal de Manacapuru, contra o senhor Jaziel Nunes de Alencar, ex-presidente, por improbidades administrativas. O procurador não se manifestou em vista. O relato é da auditora Yara Lins, e Vossa Excelência tem a palavra, auditora. Eu só queria dizer a Vossa Excelência que eu passei 11 anos como ouvidor, e é de hábito, conselheiro Lúcio, demais colegas, senhor procurador, auditores, que no ano eleitoral as denúncias sejam multiplicadas por qualquer coisa próximo de 5 em relação aos anos anteriores. É a divisão das cidades. E diz o conselheiro Alípio que quanto menor a cidade, maior a briga. O meu voto, Excelência, é o processo número 4127, considerando que a prestação de contas da Câmara Municipal de Manacapuru, relativa ao exercício de 2008, já foi julgada, inclusive em grau de recurso de revisão, processo 2993-2012, tendo sido mantida em parte a decisão originária que julgou as contas regulares com ressalva daquele Poder Legislativo Municipal, tendo, inclusive, o relator do recurso de revisão, o conselheiro Raimundo José Miquiles, enfrentado as questões objeto desta denúncia, tais como o controle de material do almoxerifado e as falhas na execução orçamentária, concluindo que tais irregularidades não conduziram à irregularidade das contas, acompanhando o órgão técnico nas folhas conclusivas 132 a 136 e data venha, discordando do Ministério Público, no sentido que o Egrégio Tribunal julgue pelo arquivamento dos autos e o devido apensamento deste processo ao feito, de número 1505/2009, prestação de conta da Câmara Municipal de Manacapuru, exercício 2008. É a proposta. Discussão. Pelo arquivamento, por já ter sido julgado. A votos. Decano, como faz Vossa Excelência? Com o relator. E o nobre conselheiro Miquiles? Com a relatora. E o ilustre conselheiro Cabral? Com a relatora. E Vossa Excelência, ilustre conselheiro Ari? Com a eminente relatora, Excelência. Proclamo a unanimidade o voto, proposta de voto da conselheira Iara no processo em tela.
Ainda Vossa Excelência, conselheira Iara, desculpa, auditora. 1756/2011. Prestação de contas, Bernardino Cláudio Albuquerque, da Fundação de Vigilância de Saúde, exercício 2010. O voto vista, Raimundo Miquiles, é concordando no sentido de julgar as contas regulares com ressalva, sem multa. É que julgue as contas regular com ressalva, com fruto no artigo 1º, inciso 2 e 22, inciso 2, da Lei 24.2396, da Fundação de Vigilância em Saúde. O voto visto está concordando com o voto, Excelência. Discussão. Pacificado. Eu não ouvi o voto do conselheiro Miquiles. É harmônico. Vossa Excelência falou regularidades com ressalva. Regular com ressalva. Não foi? No voto do Com conselheiro ressalva, Miquiles. sem multa. Pronto. Mas não sei se é erro de digitação. Aqui está irregulares as contas. O que me Voto parece é que a doutora Iara. conselheira Iara absorveu o voto Miquiles. Eu absorvi. Que foi o que eu di aqui na retificação do voto dela. Vossa Excelência procede. O anterior era mesmo, na contramão. Mas eu estranhei porque ela não falou que tinha Eu acompanhei admitido... o voto visto. Pronto, agora eu sei. Faltou alterar na pauta. E a votação conclui com harmônicos, Vossas Excelências, Não, submete à Excelência, discussão. Puxa a votação. Eu vou Eu estou votar oferecendo contra. a discussão. Ainda não? Não, agora Tá que eu vou bom. para votação. Ok. Conselheiro Decano. Com a relatora. Conselheiro Miquiles já se manifesta. Conselheiro Cabral. Excelência, eu voto pelo voto anterior da conselheira Iara. Ou seja, contra Irregular. o voto. Conselheiro Arimutinho, por maioria, com a divergência Júlio Cabral, é aprovada a proposta de voto da auditora Iara Santos no processo número 1756 de 2011. O consecutivo ainda de Vossa Excelência, nobre auditora Iara, é o número 4.240, apuração, indícios de ilegalidade, restituição, garantia de contrato decorrente da licitação, modalidade, concorrência, número 1 de 2008, Manaus Prev. Trata o processo 4.240, 2010. O conselheiro Miquiles não se manifestou, mas ao que tudo indica aqui pela pauta em manuscrito, é de pedir à vista também, conselheiro Miquiles? É porque ele faz parte, ele está E sim, mas eu só quero que Vossa Excelência reitere. na prestação de contas. Pediu vista, está atendido. Retirado de pauta para vista, conselheiro Miquiles, processo número 4.240, por interligação com a solicitação anterior, e 1956 de 2009. Esgotada a pauta de Vossa Excelência, conselheira auditoriana. Ok. Tenho a honra de, na condição de conselheiro, oferecer a palavra a Vossa Excelência, conselheiro Mário José da Costa Filho, para prolatar o processo número 1355 de 2008, São Sebastião do Otumã, exercício 2007, prestador de conta Fernando Falabella, prefeito. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, presidente. Nesse processo houve um pedido de vista do conselheiro Raimundo Miquiles, no qual, no voto vista do conselheiro, eu acatei algumas das suas ponderações e, de forma que estou retificando o meu voto neste momento, e o voto é pela emissão de parecer prévio, pela aprovação com ressalvas das contas da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Otumã, exercício de 2007, de responsabilidade do senhor Fernando Falabella, e, na qualidade de ordenador de despesas, que suas contas sejam julgadas regulares, com ressalva, porém com aplicação de multa ao responsável no valor de R$ 2.000, conforme me faculta o artigo 53 da Lei Orgânica deste Tribunal em sua nova redação. Se me permitam, o voto do conselheiro Mário mantém as vigas e as colunas e o adendo Miquiles. E por isso eu considero que está harmônico. Regular, com ressalvas, multa ambos R$ 2.000, com a palavra conselheiro Miquiles para confirmar ou não. É apenas para
justificar que o meu voto vista não propõe a multa. É apenas a emissão de parecer prévio que a Câmara de São Sebastião do Atumã aprove com ressalvas as contas, julgue regular com ressalvas e com quitação ao responsável, nos termos do artigo 2472, inciso 2 da Lei 24.23/96, e com encaminhamento à atual administração do município das cópias autênticas da informação conclusiva da DICAME, Comissão de Inspeção, e do parecer ministerial. O meu voto é sem aplicação de multa, porque a regra da aplicação de multa em contas regulares com ressalvas é a partir da emenda da Lei Complementar 114/2013, e o meu entendimento é de que ela não retroage para aplicação em fatos Não tem o efeito ex nunc. anteriores. O conselheiro Mário aplica uma multa de 2.000. O conselheiro Miquiles argue que, se não fosse o problema do ano, que lá atrás, em 2008, ele estaria votando com ele. Não o faz porque a legislação possa o permitir. Vossa Excelência permanece com a aplicação da multa ou acompanha o raciocínio Miquiles? Eu vou acompanhar o raciocínio do conselheiro. Trata-se de uma inovação da legislação e realmente não deve retroagir. Obrigado. Harmonizado. Conselheiro Lúcio Albuquerque, como vota Vossa Excelência? Eu mantenho meu ponto de vista. Nós aplicamos multa com base em resolução desta Casa. Então, eu aplico a multa. Regular com multa, uma multa. Sugerido. Vossa Excelência Júlio Cabral. Aliás, o relator retirou a multa, né? Retirou. Mas eu também multo. Vossa Excelência que não... Mas eu aí também teria multo. que ter a preliminar, né? Bom, Excelência... Então, a multa retirada, a gente mantém a multa. Com base na nossa resolução. Vossa Excelência, conselheiro Júlio Cabral. Mesmo sentido, Excelência. Regulares com ressalvas e com a multa. Vossa Excelência, conselheiro Ari Moutinho. Eu vou na linha do nosso eminente decano. Então, prevalece o voto original do relator, que aplicava a multa. É o resultado. Parece esdrúxulo, mas teria uma preliminar, seria a mesma coisa, a consequência seria igual. Regular com ressalvas, a aplicação de multa de 2.000 é a proclamação do resultado. E o outro processo é correlato, trata-se apenas da verificação de ACP, não tem nenhum julgamento de mérito. Também damos por aprovado, desta feita, sem outras ressalvas. Aprovado o voto no processo 5.102/2007. Vossa Excelência é o Fecho Douro, conselheiro substituto, auditor Alípio Reis Firmo Filho, no processo número 4.160/2013, recurso de revisão, Estado do Amazonas, Procurador-Geral, decisão 2087/2010, oriunda, Primeira Câmara, autos, processo 4.177 de 2006. Tem um voto vista Raimundo Miquiles colocado, há um voto Lúcio Albuquerque posto, e acho que Vossa Excelência devia dar prevalência ao decano e em seguida ao conselheiro Miquiles. Isso, Excelência. Conselheiro Lúcio, Vossa Excelência tem um pedido de vista mostrando que a documentação foi adulterada. O conselheiro Miquiles vai na divergência, aliás, Vossa Excelência irmana ao relator. Eu estou com o relator. Pedi vista, E o conselheiro Miquiles na contramão. É que Na divergência, melhor. Na divergência, eu confesso que eu não alcancei com o voto, a ratificação do voto do relator, por isso eu vou pedir vista do processo novamente. Tá? Encerrado a fase de julgamentos adiados, iniciaremos, eminente decano, a nossa pauta ordinária. Peço-lhe atenção, conselheiro Mário Filho, por favor. Eu queria só comunicar a Vossa Excelência que os relatores são Lúcio Albuquerque,
não há destaque nem pedido de vista. Júlio Cabral, Pois não? nem há destaque nem há pedido de vista. Raimundo Miquiles, não há destaque e pedido de vista. E eu que passarei ao conselheiro Ari, por todas as razões, inclusive da juventude e da hierarquia, para que depois ele proclame. E, finalmente, nós vamos passar para a pauta de Vossa Excelência, quando, então, há um pedido de vista do conselheiro Miquiles no processo de Vossa Excelência, e eu queria pedir permissão, conselheiro decano, atendendo às lições de Vossa Excelência, de me permitirem proclamar aprovado todos os processos da pauta dos conselheiros Lúcio Albuquerque, Júlio Cabral e Raimundo Miquiles, por não terem nenhuma observação, nenhum voto em contrário, tendo sido disponibilizados. Desde já, recebo a presidência da ilustre mão E proclamo o resultado. do eminente conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, e também, ao verificar a pauta de Vossa Excelência, com 3 processos sem nenhum acréscimo, proclamo todos aprovados conforme o voto condutor e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Eu queria só registrar, em complemento ao voto Ari Moutinho, que estou impedido no processo 6040 de 2013. Os demais, todos por unanimidade. Que é todos por unanimidade, apenas com esse particular. Conselheiro Ari, honrado e grato, recebo de Vossa Excelência a presidência e passo a pauta de Vossa Excelência, dizendo que apenas nos processos 1910, 2012, 4.332, 2013 e 4.956, 2013, há pedido de vista do conselheiro Miquiles. Vossa Excelência confirma, conselheiro Miquiles, pedido de vista esses processos? Não. Fiz destaque e eu estou retirando o destaque do processo 1545-2010. Não, Excelência, primeiro eu perguntei só da vista. 1910, 2012, 4.232, 2013 e 4.956, 2013. Pauta Ari Moutinho. À vista? Tem vista no processo 4232-2013 e no processo 4956-2013. E o 1910? Presidente. Hoje não, decano, por é uma questão, honra. Nossa, particular, eu O preciso da ausentação. 1910-2012 também. Então, vista nesses 3 processos, só falta esse voto, conselheiro decano, só falta um voto. A pauta do conselheiro Ari Moutinho tem o processo. Há um destaque, Raimundo Miquiles. A pauta é do conselheiro Ari Moutinho. Já foram retirados para a vista os processos enunciados, que são em 3. Agora vamos à prestação de processo, conselheiro Ari, 1545-2010. Excelência, Eu retiro o destaque feito nesse processo, conselheiro. Pacificado, prevalece o voto relator, que julga as contas regulares, ressalva, multa por atraso 6.576 do relatório resumido e ainda outra multa por 2 semestres do relatório de gestão fiscal. Total da multa, 13.152,28. Alguém quer discutir o voto Ari Moutinho, que aponta regularidades, ressalvas, multas? Há votos. Encabeça Vossa Excelência, conselheiro Júlio Cabral. É o primeiro a votar. Na ausência do decano, Vossa Excelência. Com relator. Vossa Excelência, conselheiro Miquiles. O relator. Conselheiro Ari Moutinho, eu tenho a honra de proclamar a unanimidade e aprovação do vosso voto no processo 1545 e Vossa Excelência continua com a palavra. Excelência, no processo 1990 de 2009, como também no voto divergente do conselheiro Raimundo Miquiles, 1863 de 2012, existe a única divergência quanto à dosimetria das penas. Eu mantenho o meu voto e o conselheiro Raimundo Miquiles com certeza deve manter o dele. É cálculo, só isso. São números. Mas de acordo com no caso do... Na jurisprudência, é idêntico. Irmãos, na aritmética, divergentes. Discussão. A votos.
Conselheiro Miquiles, é do meu dever indagar. Vossa Excelência mantém-se ou Mantenho. mantém o voto? Conselheiro Cabral, Vossa Excelência optará pelo relator ou pela divergência apenas relator, Excelência. com o relator? E então eu proclamo, com o voto contrário, Raimundo Miquiles, apenas quanto às multas, já que no mérito ambos, ou seja, unânime, prevalece o voto Arimoutinho, por unanimidade quanto ao mérito e por maioria quanto às multas. Conselheira convocada Yara Lins dos Santos, tenho a honra de proclamar, por não haver nenhuma observação aos vossos votos, a aprovação da pauta de Vossa Excelência como conselheira. A auditora Yara, uma pessoa só com 2 funções, estão aí os resultados, 5.000 processos em média por mês. Parabéns. Procurador, eu só ia... Doutor Carlos Alberto. O processo 3025, confundindo a auditora com a conselheira, o processo 3025 de 2011, se for possível, gostaria de Desculpa a linguagem do interior, passou batido, mas a presidência acata a solicitação do nosso procurador. Obrigado. Para o processo número 3020 de 2011, que está em vista... 3025, Excelência. 3025, 2011. Isso. Então, como eu estava a concluir, também na pauta da auditora não há nenhum pedido de vista, nenhuma observação, proclamo a aprovação de sua pauta, excetuando, é claro, a vista de conselheiro ao procurador. Retorno a ter a honra, conselheiro Mário Filho, desta feita, não há destaque em vossa pauta de conselheiro. Damos por aprovado. Também como auditor, aprovo em nome do Pleno, por não haver nenhuma observação em sentido contrário. Já na pauta do conselheiro convocado Alípio, é o processo número 2429/2010, que é uma representação para apurar invalidade nos editais publicados no Diário Oficial, no dia 15 de abril de 2010, referente à seleção da contratação por tempo determinado no interior, e há um voto do procurador, Dr. Rui Marcelo Mendonça de Alencar, se contrapondo ao voto de Vossa Excelência, que se irmã na área técnica e é pela improcedência e arquivamento da representação. Eminente procurador, Dr. Carlos Alberto de Souza Almeida. Vossa Excelência tem a se manifestar nessa? Não, Excelência, está disposto no sistema de julgamento eletrônico e Perfeito. o colega não veio. Tá. Conselheiro Alípio, alguma observação? Não, somente manter o meu entendimento com as vendas de estilos ao parquet e considerar improcedente arquivar a representação. Discussão. Votos. Conselheiro Cabral. Com o relator, Excelência. E Vossa Excelência, conselheiro Miquiles, como procede? Eminente relator. Doutor Procurador Arimoutinho Juinho. Procurador? Procurador meu, pessoal e conselheiro do tribunal. É verdade, Excelência. O eminente relator. Vossa Excelência rejeita a procuração que eu lhe passo? Jamais. Muito obrigado. É uma honra que se renova. Aliás, atavicamente, auditor Alípio, permita assim chamá-lo. Não há destaque na vossa prova. Nenhuma observação. Alguma coisa em contrário? Muito obrigado pelo sorriso. Encerrada a parte de julgamentos ordinários, estamos a concluir com a parte administrativa. Como Vossa Excelência estão fazendo recuperar os glóbulos brancos. Eu estou acamado há quase 3 dias com as viroses que Vossa Excelência fez procuração a mim lá no Espírito Santo, Verdade, com seus Excelência. espirros que não eram nada santos. Não há destaque na pauta. Alguma observação? Ainda há tempo, senhores conselheiros, são rotinas de concessão de férias, pagamento de verbas indenizatórias, diferenças de remunerários. Excelência, eu acompanho o relator em todas. E Vossa Excelência, como faz, conselheiro Miguel, também? Idem.
Com certeza. Per idem ao presidente e proclamo. Eu queria pedir-lhes atenção especial para renovar-lhes o convite para amanhã às 11h30, no gabinete do presidente do TCE, onde eu estarei esperando, junto com vossas excelências, senhores conselheiros, auditores e procuradores. Doutor Adson, me permita me dirigir ao procurador, doutor Carlos Alberto, e todos os vossos colegas, junto com os seus colegas do Ministério Público, doutor Francisco Cruz, e ainda, se Deus quiser, do doutor Clóvis, a quem pedi, que eu não consegui falar, do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ari Moutinho, e do presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, e, se Deus quiser, do governador do Estado, ou do vice, para estarmos recebendo 3 ministros do STF, são eles o homenageado, que será feita a entrega da outorga que lhe foi concedida, do colar do Mérito de Contas, ministro Humberto Martins. Ele faltou na solenidade? Ele não pôde estar presente, certo. E ainda se fará acompanhar do ilustre amazonense e ministro Mauro Luiz Campbell Marques e do seu xará, Ari Pangenda. Não, excelência, eu fiz aconchegante para 25 pessoas, eles vão indo ao aeroporto direto, tem uma solenidade à tarde no TJ, e em seguida um jantar do governo à noite, porque eles serão tricomendados, cá, lá e acolá. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. A sessão está marcada para segunda-feira, dia 16, no horário regimental. Bom dia.